Em uma pequena cidade do interior do Brasil, 3 crianças entram em uma igreja vazia para rezar e saem com uma história que ninguém quer acreditar. Elas dizem ter visto um jovem ajoelhado diante do sacrário, vestido de jeans e tênis, com um rosto de paz impossível de descrever. Quando mostram a foto de Carlo Acutis, o beato italiano que morreu aos 15 anos e era conhecido por sua devoção à Eucaristia, as 3 crianças apontam ao mesmo tempo: era ele. O que se segue é uma batalha entre a fé e o ceticismo, entre o mundo visível e o invisível, e uma revelação final que vai deixar você sem palavras. Se você gosta de histórias que tocam a alma, se inscreva no canal agora mesmo e ative o sininho para não perder nenhum episódio. Deixe nos comentários de onde você está assistindo. Queremos saber de qual cidade, estado ou país você veio até aqui. A sua presença faz essa comunidade crescer. O calor daquele outubro no interior de Minas Gerais era o tipo de calor que não pede licença. Ele entrava pelas frestas das janelas, subia pelo asfalto rachado da Rua das Flores e se deitava sobre os ombros de quem ousava caminhar sem chapéu depois das 2 da tarde. A cidade de São Tomé das Letras? Não, essa não era a cidade. A cidade chamava-se Cruzeiro do Amparo, um nome inventado por algum antepassado devoto que acreditava que Deus havia fincado ali, naquela dobra do relevo mineiro, uma cruz invisível sobre a terra. Tinha 7.000 habitantes, uma praça com coreto, uma padaria que cheirava a pão de queijo desde as 4 da manhã, e uma igreja dedicada a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, erguida em 1887 com pedras trazidas das montanhas por braços que já viraram pó. Isabela tinha 11 anos, cabelos crespos presos em 2 coques assimétricos e um caderninho vermelho onde ela anotava tudo o que considerava importante. Sonhos, rezas, nomes de borboletas, as datas em que o céu ficava bonito demais. Mateus tinha 9 anos e era o tipo de criança que faz adultos duvidarem da própria inteligência. Quieto, observador, capaz de ficar 40 minutos olhando uma formiga carregar um pedaço de folha sem piscar. E Lara, a mais nova, tinha 7 anos recém-completos, olhos grandes e escuros como azeitonas, e uma fé que ela nunca chamava de fé porque simplesmente não sabia que aquilo que sentia dentro do peito tinha um nome. Os 3 eram primos. Filhos de 3 irmãos que moravam em casas diferentes na mesma rua, quase como se a família tivesse se recusado a se dispersar pelo mundo. Naquela tarde de sábado, os adultos estavam reunidos na casa da avó Conceição para o almoço tardio de aniversário de tia Graça. 62 anos, bolo de fubá com goiabada, aquela discussão de sempre sobre política que nunca resolvia nada, mas sempre animava a sobremesa. As crianças tinham sido dispensadas depois de comer e orientadas a não sumirem do quarteirão. Isabela foi a primeira a propor. "Vamos na igreja rezar pelo vovô Joaquim", ela disse, como se fosse a coisa mais natural do mundo. O avô Joaquim estava internado em Belo Horizonte há 3 semanas. Câncer de pulmão, estágio 3. Os adultos falavam sobre ele em voz baixa e olhavam para o lado quando as crianças chegavam perto, mas Isabela tinha ouvido tudo, inclusive a noite em que a avó Conceição chorou no banheiro pensando que ninguém escutava. Mateus concordou com um aceno de cabeça. Lara já estava de pé, sandálias nos pés, pronta para sair antes mesmo de entender completamente para onde iriam. A igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro ficava a 2 quarteirões. A porta lateral, a que dava para a sacristia, estava sempre aberta nos fins de semana porque o padre Renato, 70 anos e um joelho que não perdoava escadas, havia perdido a chave há tanto tempo que desistira de procurá-la. A igreja principal ficava aberta das 7 às 18, mas às 3 da tarde daquele sábado era improvável que houvesse alguém lá dentro. A missa só seria às 18 horas. O céu estava cor de cobre quando eles entraram.
Esse detalhe, Isabela anotaria mais tarde no caderninho vermelho, com a letra cuidadosa de quem sabe que algumas coisas precisam ser registradas antes que a memória as desbote. O céu estava cor de cobre e a porta da igreja chiou quando a gente abriu, e dentro cheirava a vela e a madeira velha e a alguma coisa a mais, que eu não sei o nome. A nave central da Igreja do Perpétuo Socorro tinha 18 bancos de madeira escura, dispostos em 2 fileiras separadas pelo corredor central. O piso era de ladrilho hidráulico em tons de ocre e azul, desenhado por mãos anônimas no século XIX. As janelas laterais, altas e estreitas, estavam fechadas, e a única luz que entrava vinha por uma janela redonda no alto da fachada. Um óculo que filtrava o sol da tarde e o transformava em uma coluna de luz dourada que caía exatamente sobre o sacrário, aquele pequeno tabernáculo dourado atrás do altar, onde o padre Renato guardava as hóstias consagradas. A igreja estava vazia, ou pelo menos era o que parecia nos primeiros segundos. Lara foi a primeira a ver. Ela parou no meio do corredor, bem antes de chegar ao altar, e ficou imóvel. Mateus quase esbarrou nela. Isabela, que vinha atrás, contornou os dois e olhou para frente, seguindo a direção do olhar fixo da prima mais nova. No primeiro banco à esquerda, de costas para eles, havia alguém ajoelhado. Era uma figura jovem. Isso eles perceberam imediatamente. Não havia a postura curvada de um adulto ou a rigidez de um velho. Era a silhueta de um adolescente, ombros levemente inclinados para a frente, cabeça baixa na direção do sacrário. Usava calça jeans azul, desbotada nos joelhos. Usava tênis brancos, um pouco surrados nas bordas. Usava uma camiseta branca simples, sem estampas. Não havia mais ninguém, só eles três e aquela figura. Mateus puxou o braço de Isabela e apontou como se ela não houvesse visto. Ela acenou que sim, devagar. Lara continuava parada, olhando com aquela expressão que crianças têm quando veem algo que os adultos chamam de impossível, mas que para elas simplesmente é. Eles ficaram ali por um tempo que nenhum dos três conseguiria medir depois. Podiam ter sido 30 segundos ou 5 minutos. O silêncio dentro da igreja não era o silêncio comum. Era o silêncio de dentro de uma concha, cheio de ressonâncias que vinham de algum lugar além da audição. A coluna de luz dourada sobre o sacrário parecia mais intensa agora. Ou talvez fossem os olhos deles que começavam a se ajustar à penumbra. A figura não se movia. Não havia nenhum sinal de respiração visível, nenhum movimento de ombros, nenhum ajuste de postura. Era uma imobilidade diferente das imobilidades comuns. Não era a imobilidade de quem está parado, mas a imobilidade de quem está completamente em outro lugar, mesmo estando ali. Foi Isabela quem deu o primeiro passo. Ela caminhou devagar, pisando pelas laterais dos ladrilhos para não fazer barulho, como se houvesse um instinto que dizia que barulho algum deveria quebrar aquilo. Chegou ao banco oposto ao da figura, o primeiro banco à direita, e sentou. Dali, ela conseguia ver o perfil. O que ela viu naquele perfil ficaria gravado nela para o resto da vida. Era um rosto jovem, de talvez 14 ou 15 anos. Pele clara, cabelo castanho levemente ondulado, nariz reto, lábios entreabertos em algo que não era exatamente um sorriso, mas que continha toda a substância de um sorriso, como se a alegria fosse uma condição permanente daquele rosto, não uma expressão passageira. Os olhos estavam fechados. Havia no rosto uma expressão que Isabela, com toda a sua capacidade de encontrar palavras, só conseguiria descrever mais tarde como paz que pesa. Uma paz que não era ausência de coisa nenhuma, mas presença de algo que não tinha nome em português. Mateus e Lara haviam se sentado ao seu lado, sem que ninguém desse instruções. Os três ficaram ali, olhando, e então, sem pressa, sem cerimônia, como quem simplesmente termina o que estava fazendo, a figura se levantou. Fez o sinal da cruz, lento, preciso,
como quem sabe o que aquele gesto significa em cada milímetro. Girou levemente e por um instante, apenas um instante, os olhos que se abriram encontraram os 3 pares de olhos das crianças. Eram olhos castanhos, muito comuns, completamente extraordinários. A figura sorriu, não disse nada, caminhou em direção à porta lateral, a mesma por onde eles haviam entrado, e saiu. Eles ficaram sentados por mais alguns minutos depois que a figura saiu. Ninguém falou. Lara estava com as mãos juntas no colo, os olhos ainda fixos no lugar onde a figura havia estado ajoelhada. Mateus tinha a testa franzida, não de dúvida, mas da concentração de quem está tentando guardar cada detalhe antes que ele escorregue. Isabela tirou o caderninho vermelho da mochila. Ela sempre carregava a mochila, mesmo quando saía só por 2 quarteirões, e começou a escrever. Vimos um menino rezando. Ele tinha uns 15 anos, calça jeans, tênis branco, camiseta branca, cabelo castanho, rosto de paz que pesa. Ele olhou para a gente antes de sair. Os olhos dele eram castanhos, normais, mas não normais. Ela parou de escrever e olhou para os primos. Vocês viram? Ela perguntou, mesmo sabendo a resposta. Vi, disse Mateus. E vi, disse Lara. Rezaram pelo avô Joaquim. Lara rezou em voz alta, do jeito que a avó Conceição havia ensinado, com a Ave Maria inteira, e depois um pedido no final que era só dela. Nossa Senhora, por favor, deixa o vovô ficar. Isabela e Mateus ficaram em silêncio enquanto ela rezava, e quando ela terminou, os 3 se levantaram e saíram. O céu lá fora havia mudado. O cobre havia virado um roxo envelhecido nas bordas, e o sol estava baixo. Eles caminharam de volta para a casa da avó Conceição com aquela sensação específica de quem carrega algo valioso e frágil e não quer tropeçar. A festa ainda estava acontecendo quando chegaram. A tia Graça estava com um copinho de licor na mão, discutindo receitas com a vizinha Dona Perpetinha. Os tios jogavam baralho na varanda. A avó Conceição estava na cozinha aquecendo café para a segunda rodada. Isabela tentou primeiro com a mãe. Mãe, a gente viu alguém na igreja. Que bom, minha filha. A mãe respondeu, sem tirar os olhos do celular, onde ela estava resolvendo uma questão de trabalho mesmo sendo sábado. Um menino jovem, rezando na frente do sacrário, sozinho. Deve ser filho de alguém da cidade, a mãe disse, e foi para outra conversa. Mateus tentou com o pai. Pai, tinha um menino na igreja hoje, mas ele era diferente. Diferente como? A gente não ouviu ele entrar. E o cheiro da igreja mudou quando ele estava lá. Cheiro? O pai deu uma risada curta. Deve ser o incenso do padre Renato. Aquele velho coloca incenso até em batizado. Não era incenso. Era outro cheiro. Mateus, para de inventar história e vai pegar um pedaço de bolo para sua irmã. Lara não tentou com ninguém. Ela foi sentar no colo da avó Conceição, que estava na cozinha sozinha naquele momento, e ficou ali quieta por um tempo. Depois disse, Vovó, eu acho que o vovô Joaquim vai ficar bom. A avó Conceição parou de mexer o café. Virou para a neta com um olhar que tentava ser de adulto prático, mas que era, no fundo, de mãe que quer acreditar. Por que você acha isso, minha preciosa? A gente foi rezar por ele na igreja. E teve alguém lá junto com a gente rezando também. Quem? Lara deu de ombros com aquela sabedoria suave das crianças que ainda não aprenderam que existe o dever de explicar tudo. Um menino de tênis branco. Foi 3 dias depois, numa tarde de terça-feira, que o nome apareceu pela primeira vez. A professora de religião da escola de Isabela, professora Dalva, 48 anos, cabelo cortado curto e uma coleção de santinhos na mesa da sala de aula, estava explicando para a turma sobre o beato Carlo Acutis. Ele morreu em 2006, a professora disse enquanto colava no quadro uma fotografia impressa da internet. Tinha 15 anos, era italiano, era fã de futebol, de videogame, de Harry Potter, e era profundamente devoto da Eucaristia. Criou um site catalogando os milagres eucarísticos do mundo inteiro. Depois de sua morte, foi beatificado pela igreja.
Isabela olhou para o quadro. A fotografia mostrava um adolescente de rosto claro, cabelo castanho levemente ondulado, nariz reto, lábios que continham a substância de um sorriso sem precisar sorrir completamente. Usava na foto uma camiseta casual. Tinha nos olhos uma expressão que Isabela havia tentado descrever no caderninho vermelho 3 dias antes. O caderninho vermelho. Ela abriu embaixo da mesa. Coisa proibida. Mas a professora estava de costas e releu o que havia escrito. Cabelo castanho, rosto de paz que pesa. Os olhos eram castanhos, normais, mas não normais. A fotografia no quadro, as palavras no caderninho, a figura no banco da igreja do Perpétuo Socorro. Isabela sentiu algo escorrer pelo corpo. Não era frio, não era calor. Era aquela terceira coisa que não tem categoria, que os místicos chamam de algo e os cientistas chamam de outra coisa, e que talvez seja simplesmente o momento em que o mundo invisível toca o visível e deixa uma marca. Ela levantou a mão. Professora, ele usava jeans e tênis branco? A professora Dalva virou para ela com uma expressão surpresa. Às vezes sim. Por quê? Isabela não respondeu imediatamente. Ficou olhando para a fotografia. Professora, ela disse devagar, onde ele mora agora? Ele faleceu, Isabela. Está no céu, acreditamos. Mas o corpo? O corpo está na Itália, numa cidade chamada Assis. Numa urna especial para que as pessoas possam visitá-lo. Por quê, minha filha? Isabela fechou o caderninho. Olhou pela janela. Lá fora, as jabuticabeiras do pátio da escola estavam cheias de frutos escuros, e 2 pardais brigavam por um galho. Professora, eu acho que vi ele. O que aconteceu depois foi o tipo de coisa que acontece quando uma criança faz uma afirmação que os adultos não sabem como processar. Caiu no modo automático de proteção, que é uma combinação de ceticismo, preocupação e aquela condescendência gentil que machuca mais do que a grosseria aberta. A professora Dalva ligou para a mãe de Isabela. A mãe ouviu com atenção, prometeu conversar com a filha, agradeceu. À noite, sentou com Isabela na beira da cama. Me conta direito o que você viu. Isabela contou. Detalhadamente, com o caderninho aberto, lendo os apontamentos que havia feito logo depois. A mãe ouviu tudo. Quando Isabela terminou, ficou um silêncio. Minha filha, disse a mãe, com toda a ternura do mundo, você estava emocionada com o vovô Joaquim. A mente da gente faz coisas assim quando estamos com medo. Mãe, o Mateus e a Lara também viram. Crianças se influenciam. Você contou para eles antes que eles falassem alguma coisa? Não! A gente ficou em silêncio e depois perguntou juntos. A mãe passou a mão no cabelo da filha, devagar. Isabela, Carlo Acutis está enterrado na Itália. Ele faleceu há 20 anos. Não é possível que... Eu sei o que vi, mãe. O tom não era de desafio, era de certeza. E é exatamente isso que assusta mais nos adultos. Não quando as crianças gritam e choram e insistem de forma dramática, mas quando falam de algo impossível, com a calma simples de quem está descrevendo o que comeu no almoço. A mãe beijou a testa dela e apagou a luz. Na semana seguinte, a história havia se espalhado pela escola. As crianças adoravam, os adultos dividiam-se. Alguns achavam graça, outros ficavam desconfortáveis, outros, os mais racionais, armaram teorias. Era um jovem seminarista de visita na cidade. Era um turista que havia passado pela igreja. Era algum rapaz da cidade que eles simplesmente não reconheceram. O padre Renato foi consultado. Ele tinha 70 anos e havia visto muita coisa em décadas de sacerdócio. Sentou-se com as 3 crianças, numa tarde na sacristia, com um copo de suco de caju na mão, e ouviu a história 3 vezes, uma de cada um, separadamente. Depois ficou calado por muito tempo. Padre, o senhor acha que pode ter sido ele? Isabela perguntou. O padre Renato colocou o copo na mesa devagar. Tinha olhos pequenos e claros, que pareciam sempre estar calculando distâncias entre o que ele sabia e o que ele não sabia. Eu acho, ele disse por fim,
que Deus é infinitamente mais criativo do que qualquer coisa que eu possa imaginar. E acho que crianças têm uma antena que adultos passam a vida desligando. O que vocês viram, só vocês sabem. O que isso significa? Ainda não sei dizer. Mas o senhor acredita em nós? Perguntou Lara. O padre olhou para ela por um longo momento. Sim, disse ele. Eu acredito em vocês. Foi a avó Conceição quem mudou tudo. Ela era o tipo de pessoa que os anos tornam mais permeáveis ao invisível, não mais fechados. Tinha 70 anos vividos com a consciência de quem sabe que a vida é mais larga do que o que os olhos alcançam. Havia sepultado 2 filhos antes dos 30. Havia sobrevivido a uma seca que durou 3 anos. Havia rezado tanto que as palavras das orações já estavam incorporadas à sua respiração. Ela pediu para as crianças a levarem até a igreja. Era uma tarde de quinta-feira, quase 2 semanas depois do episódio. Os adultos haviam concordado relutantemente. A avó Conceição tinha uma autoridade calma que não se contestava facilmente. Foram os 4 juntos, ela e os 3 netos. Entraram pela porta lateral. A avó Conceição parou imediatamente depois que seus olhos se ajustaram à penumbra. Ficou parada no corredor central, olhando para o primeiro banco à esquerda. O banco onde a figura havia sido vista ajoelhada. É aqui? Ela perguntou. É, disse Isabela. A avó Conceição caminhou devagar até o banco. Ficou parada ao lado dele, olhando para o sacrário dourado banhado pela luz do óculo. Ficou assim por 2, 3 minutos. As crianças não falaram. Havia algo acontecendo ali que exigia silêncio. Então a avó Conceição botou a mão no banco, na madeira escura e desgastada, e fechou os olhos. As crianças veriam depois, em conversas adultas que elas não deveriam ter ouvido, mas ouviram, que o que a avó Conceição diria havia sido: quando toquei aquele banco, senti um cheiro de rosas brancas que durou talvez 5 segundos, e dentro de mim, ouvindo com o que não são ouvidos, alguma coisa disse: ele vai ficar bom. Naquela mesma noite, o telefone tocou na casa da avó Conceição. Era o médico de Belo Horizonte. Os exames haviam voltado. Os nódulos no pulmão do avô Joaquim haviam diminuído de forma que o médico descreveu como surpreendente e fora do padrão esperado para este estágio. Ele seria transferido para um hospital mais próximo em 2 dias e, se o quadro se mantivesse, poderia receber alta em menos de 1 mês. O silêncio que se fez na casa naquele momento não era um silêncio vazio. Era o silêncio de quando a realidade empurra as paredes do que se acredita ser possível. Humanos têm um talento peculiar para encontrar a explicação que menos exige deles. É um mecanismo de defesa, talvez, ou preguiça metafísica, ou simplesmente o medo do que acontece se o impossível for real, porque se o impossível for real, então tudo precisa ser repensado. E repensar tudo é cansativo e assustador. O pai de Mateus encontrou um artigo médico sobre remissões espontâneas de tumores. O marido da tia Graça sugeriu que o diagnóstico inicial havia sido exagerado. A mãe de Isabela comentou que o estresse emocional pode distorcer exames. Cada adulto pegou o impossível e o dobrou até caber numa forma familiar. Menos um. O padre Renato escreveu para a diocese, não fazendo afirmações, mas relatando o que havia escutado das 3 crianças e da avó Conceição, com a precisão de quem sabe que a igreja tem processos para essas coisas e que esses processos existem precisamente porque o impossível às vezes acontece e precisa ser tratado com cuidado. A diocese agradeceu e disse que iria investigar. Isabela, enquanto isso, estava pesquisando. Ela havia descoberto que Carlo Acutis era conhecido na devoção popular por aparecer especialmente para crianças, que havia relatos não oficialmente reconhecidos pela igreja, mas existentes, de jovens em diferentes países que diziam tê-lo visto antes ou depois de situações de cura. Que ele havia dito em vida que sua felicidade era estar com Jesus na Eucaristia,
e que depois de morto, seu corpo havia sido encontrado incorrupto quando exumado, e que a cada dia mais pessoas o visitavam em Assis. Ela anotou tudo no caderninho vermelho. Mas havia uma coisa que ela não conseguia anotar, porque não havia palavras adequadas. A sensação que ficou. Não a visão em si. A visão ela conseguia descrever parcialmente. Era o que restava depois da visão. Uma espécie de certeza suave, como saber que o sol vai nascer amanhã. Não porque você foi até o horizonte verificar, mas porque você simplesmente sabe de um lugar que está abaixo da razão e acima da ingenuidade. Ela tentou escrever isso e apagou 3 vezes. No final, escreveu apenas: "Ele nos viu de volta." O avô Joaquim voltou para casa numa sexta-feira de novembro, 42 dias depois da internação. Chegou de ambulância, porque ainda estava fraco, mas chegou. A família inteira estava na calçada. Havia bolo, havia choro, havia aquele tipo de alegria que só existe depois de muito medo. Naquela noite, quando a casa havia sossegado um pouco e os adultos estavam na varanda com os copos de suco e a conversa mais mansa, o avô Joaquim chamou as 3 crianças. Ele estava numa cadeira de rodas emprestada, coberto com uma manta de crochê que a avó Conceição havia feito para ele anos atrás. Tinha o rosto mais magro, os olhos mais fundos, mas havia neles alguma coisa que não estava lá antes. Não exatamente paz, mas algo parecido com quem atravessou um rio difícil e chegou do outro lado e olha para trás sem arrependimento. "Me conta", ele disse quando os 3 se sentaram no chão ao redor de sua cadeira. "Me conta a história da igreja." E eles contaram. Os 3, um completando o outro com aquela narração fragmentada e complementar que só acontece entre pessoas que viveram a mesma coisa. O avô Joaquim ouviu tudo sem interromper, sem fazer aquela careta que os adultos fazem quando estão filtrando o que ouvem. Quando terminaram, ele ficou em silêncio. "Vocês sabem quando foi que eu comecei a melhorar?" Ele disse por fim. Os 3 olharam para ele. "O médico me disse que os exames da semana em que vocês foram à igreja mostraram uma estabilização que ele não esperava, que na semana seguinte a regressão havia começado." Ele parou, olhou para as mãos. "Eu estava no hospital naquele dia. Não consigo te dizer o que aconteceu comigo naquele dia, porque fiquei dormindo a tarde toda. Mas quando acordei, senti uma coisa diferente. No peito, não nos pulmões. No peito, por dentro, como se alguma coisa pesada tivesse saído." Lara colocou a mão na mão do avô. "Eu pedi para ele não te levar", ela disse. O avô Joaquim olhou para ela com aquela expressão que é o amor quando ele não sabe mais o que fazer consigo mesmo. "Eu sei", ele disse. Sua voz estava grossa. "Eu sei, minha preciosa. Novembro foi embora. Dezembro chegou com a chuva que sempre chega em Cruzeiro do Amparo no fim do ano, a chuva grossa e quente que lava o asfalto e faz o cheiro de terra molhada subir pelas ruas como uma oração. A diocese havia enviado um representante, um padre jovem, de óculos, com um gravador de voz e um bloco de notas, que entrevistou separadamente as 3 crianças, a avó Conceição e o padre Renato. Depois foi embora com suas anotações e seu gravador, e não disse nada conclusivo. A cidade continuou sendo a cidade. A padaria continuou cheirando a pão de queijo às 4 da manhã. A praça com o coreto continuou sendo o lugar onde os velhos jogavam dominó nas tardes de quarta. A Igreja do Perpétuo Socorro continuou tendo missa às 18 horas nos fins de semana, com o padre Renato subindo as escadas do altar com cuidado por causa do joelho. Mas algumas coisas mudaram. Isabela começou a ir à missa toda semana. Não porque alguém mandou, não porque era obrigação. Ela ia e sentava no banco da frente do lado direito, o banco de onde havia visto o perfil daquele rosto. E ficava ali, às vezes rezando, às vezes simplesmente ficando, com aquela certeza suave que não precisava de confirmação para existir. Mateus, que nunca havia sido de falar muito, começou a perguntar coisas para o padre Renato depois das missas.
Perguntas de criança que são, na verdade, perguntas de filósofo. O que acontece com a gente quando rezamos? Para onde vão as orações? Como é que Deus ouve todo mundo ao mesmo tempo? O padre Renato respondia devagar, com a honestidade de quem sabe que algumas perguntas não têm resposta completa, mas merecem ser levadas a sério. Lara passou a colocar flores na frente do sacrário toda vez que ia à igreja. Colhia na beira da rua daisies silvestres, aquelas flores miúdas que crescem entre o muro e a calçada, e colocava num copinho de vidro que ela mesma trouxe de casa. O padre Renato fez vista grossa para a irregularidade litúrgica. Algumas regras existem para serem suavizadas por 7 anos e olhos grandes como azeitonas. O avô Joaquim foi ao médico em fevereiro. Os nódulos haviam continuado regredindo. O médico usou a palavra remissão pela primeira vez, com aquela cautela específica que os médicos usam quando a realidade clínica não confirma nenhuma das suas projeções anteriores. Na saída do consultório, ele parou na frente de uma loja que tinha, na vitrine, um livrinho sobre Carlo Acutis. Entrou e comprou. Leu em 3 dias. Quando terminou, ficou olhando para a capa por um longo tempo. O livro tinha na capa uma fotografia do Beato, o mesmo rosto que as crianças haviam descrito, o mesmo rosto que Isabela havia anotado no caderninho vermelho, a mesma substância de sorriso que não precisa de expressão completa para ser completo. O avô Joaquim colocou o livro na estante. No dia seguinte, foi à igreja do Perpétuo Socorro pela primeira vez em anos. Entrou pela porta lateral, que estava aberta como sempre. Sentou no primeiro banco à esquerda. O banco que ele não sabia que era aquele banco, mas onde seu corpo quis sentar antes que sua razão pudesse objetar. Ficou ali por 1 hora. Não viu nada extraordinário. Não ouviu nada. Não sentiu cheiro de rosas brancas. Mas quando saiu, havia no seu rosto a mesma coisa que havia nos olhos da figura que as crianças haviam visto naquele banco. Não a paz de quem está sem problemas, mas a paz de quem está com problemas, e ainda assim não tem medo. Na última página do caderninho vermelho, que Isabela encheu quase por completo naquele período, havia um texto que ela havia escrito em dezembro, tarde da noite, com aquela letra cuidadosa de sempre. A professora Dalva disse que Carlo Acutis falou uma vez que a tristeza é olhar para si mesmo e a felicidade é olhar para Deus. Eu não entendi direito quando li, mas acho que entendo um pouco agora. A gente foi à igreja naquele dia para pedir pelo vovô. Não para receber nada, não para ver nada extraordinário. E talvez seja exatamente por isso que a gente viu. Os adultos não acreditaram porque eles precisam de prova antes de ver. As crianças veem primeiro e aí a prova vem depois, ou não vem, e não importa tanto assim. Eu não sei se era mesmo Carlo Acutis. O padre Renato disse que não sabe, e eu confio nele porque ele é honesto sobre o que não sabe. A diócese ainda não disse nada, mas eu sei o que senti, e sei que o vovô está em casa. E sei que naquele banco, naquela tarde de outubro com o céu cor de cobre, havia alguém rezando com a gente e que ele nos viu de volta. Isso é suficiente para mim. Existem coisas que acontecem no espaço entre o crível e o incrível e que ficam para sempre nesse espaço sem precisar sair dele. A história das 3 crianças de Cruzeiro do Amparo nunca foi oficialmente reconhecida por nenhuma autoridade religiosa. Talvez nunca seja. Esse não é o ponto. O ponto é o que aconteceu depois do que aconteceu. O avô Joaquim está vivo. Vai todo mês ao consultório médico e volta com resultados que o médico qualifica como encorajadores, com aquela cautela que os médicos aprendem a cultivar quando a biologia decide ser mais generosa do que o previsto. Ele vai à missa aos domingos. Não perdeu a fé porque nunca a teve muito sólida para começo de conversa, mas encontrou no banco daquela igreja alguma coisa que funciona como a fé sem precisar do nome. Isabela tem hoje 12 anos e já encheu 2 cadernos novos depois do vermelho. Ela quer ser escritora, ou médica, ou missionária.
Ainda está decidindo, com aquela generosidade de prazo que só a infância concede. Mateus continua fazendo perguntas. O padre Renato diz que ele tem jeito de teólogo e não está sendo gentil, está sendo preciso. Lara continua pondo flores no sacrário. Atualmente, o copinho de vidro ganhou companhia. Uma pequena vela votiva que o padre Renato, depois de uma batalha interna que ele perdeu para si mesmo em aproximadamente 10 segundos, autorizou que ela acendesse nas manhãs de sábado. E a Igreja do Perpétuo Socorro continua de pé, com o óculo que filtra o sol da tarde em coluna dourada sobre o sacrário, com o piso de ladrilho hidráulico desenhado por mãos do século XIX, com a porta lateral que chiou quando 3 crianças a abriram naquele outubro e encontraram dentro uma presença que não deveriam ter encontrado, ou que encontraram exatamente porque deveriam. Carlo Acutis disse, ainda em vida, que todos nascemos originais, mas muitos morrem como cópias. Que a Eucaristia era a sua autoestrada para o céu, que o caminho para ser feliz era ter Deus como o centro de tudo, e não a si mesmo. Não sabemos, ninguém sabe com certeza, o que 3 crianças viram naquele banco numa tarde de outubro. O mundo dos adultos tem ferramentas sofisticadas para medir o que existe, mas ainda não tem ferramentas para medir o que é real. Às vezes, essas coisas são o mesmo, às vezes não são. O que sabemos é que elas foram à igreja para rezar por alguém que amavam, que rezaram com o coração inteiro, que é a única forma de rezar que funciona, que encontraram algo naquela oração. Uma presença, uma companhia, uma intercessão entre aqui e ali que durou o tempo suficiente para deixar uma marca, e que a marca ficou. Nos cadernos de uma menina de 12 anos, nas perguntas de um menino quieto, nas flores miúdas num copinho de vidro diante de um sacrário dourado, na respiração de um homem que deveria não estar mais aqui e está. A graça não pede permissão, não apresenta credenciais, não espera que os adultos acreditem para agir. Ela simplesmente aparece, às vezes com jeans e tênis branco, às vezes com o cheiro de rosas que dura 5 segundos, às vezes apenas com a diminuição silenciosa de um nódulo em um pulmão que havia decidido ser obstinado. E quando aparece, às vezes é uma criança quem vê primeiro, não porque as crianças sejam mais santas, mas porque elas ainda não aprenderam a fechar os olhos para o que não tem explicação. Ainda não foram convencidas de que o real e o possível são a mesma coisa. Ainda carregam dentro de si aquela abertura original com que todos chegamos ao mundo, a disponibilidade de ser surpreendido. Isabela, Mateus e Lara viram o que viram. E mesmo que você nunca acredite, mesmo que nenhuma autoridade confirme, mesmo que a explicação racional seja encontrada amanhã em algum laudo ou arquivo de registro paroquial, o que ficou dentro deles é real. A certeza suave é real. O avô que voltou é real. O copinho de flores é real. E às vezes o real é a única prova de que algo aconteceu que nenhum adulto soube como desfazer. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal agora e ative o sininho. Novas histórias chegam toda semana para alimentar sua fé e sua alma. E nos conte, de onde você está assistindo? Qual cidade, estado ou país? Sua presença aqui é parte dessa história também. Deixe seu comentário abaixo. Lemos todos.